então a carga espiritual ou encargo espiritual. Tudo na casa de Deus tem que ser resultado de encargo espiritual. Quantos começam coisas, digamos assim, no serviço ao Senhor e não concluem? Porque não foi iniciado por carga espiritual, foi só uma iniciativa. Quem sabe uma estratégia, uma coisa nova. Começam e não terminam. Quantos se voluntariam? Gostaria de dizer que num sentido, isso é um sentido então, Deus não precisa de voluntários. Esse projeto nosso é um encargo de Deus. Se eu não tenho ele me guiando, e eu não sei, eu até sei, né? Mas eu não sei o caminho. É ele que me guia, dia após dia. Se nós vamos ter 100 seguidores ou 100.000 seguidores, não sei. Mas o que é importante para mim e para vocês é a gente ouvi-lo e obedecer. Tenda um seguidor, nenhum seguidor, porque é ele que está nos caminhando, está nos dando essa direção, que é a Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, do jeito que ela está aí mais de um ano gravando seus vídeos. Por isso que eu peço para compartilhar, porque isso é um projeto para o reino de Deus. Não precisa de voluntários na sua obra. Ele precisa de suas cargas sejam assimiladas por nós. Então nós não seremos voluntários, nós seremos escravos, porque nós assimilamos suas cargas. Compreendeu? Irmão, quantos se voluntariam para tanta coisa? Quero ajudar aqui, quero cooperar ali. Uma semana, um mês, 2 meses, porque não há carga espiritual. Há só uma disponibilidade. Compreendeu, irmão? Mas, de novo, repetindo o princípio que eu já coloquei, tudo na obra de Deus tem que ser fruto de carga espiritual. Do contrário, não permanecerá. E o último princípio, então, sobre Ana, para concluir por hoje. O princípio da oração e mordomia. Deixa eu citar isso. Nosso tempo está alongando muito, me perdoe por isso. Muito importante. Oração é relacionamento. E mordomia é ter tudo como empréstimo por um tempo. Até a relação marido e mulher, pai e filho. É por hoje. Amanhã a gente não sabe. Quando você chega ao terceiro capítulo, segundo e terceiro, particularmente o terceiro de Samuel, você vai ver uma coisa linda. Você vai ver que Samuel, então, é devolvido ao Senhor. A palavra que Ana usa, quando ela vai falar com Eli, está no final do capítulo 1. Ele vai dizer, por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Então eu o trago como devolvido ao Senhor. Se você examinar essa palavra menino, por este menino orava eu, a palavra no hebraico, Naar, ela é traduzida em todas as versões. Para citar King James, por exemplo, baseada na qual você tem a concordância de Strong. A palavra Naar, no hebraico, é traduzida mais vezes para servo do que para menino ou para criança. Muito interessante. Se não me falha a memória, 54 vezes essa palavra é traduzida como um servo e 44 vezes é traduzido como uma criança. E também pode ser traduzido como um jovem, também. Então, vamos trocar a palavra menino aqui, com essa autorização de Strong, né? Já que, na maioria das vezes, é servo usado. Então, olha o que Ana está falando. Por este servo orava eu. E esse era realmente o coração de Ana. Por este servo. Então, vou falar de novo, porque é muito lindo isso. Ana queria um filho para ela. Ela percebe que Deus que precisava daquele filho. E ele chama o próprio filho de escravo de Deus para cooperar com o reino de Deus. Assim é qualquer filho de Deus. Então, antes que a gente fique falando aí que é cristão e que é filho de Deus, vamos observar se tem alguma coisa a ver com o que ele está falando e que está escrito na Bíblia. Orava eu. Por que Ana se agonizava nessa oração? Lembre-se de capítulo 1, versículo 3. De ano em ano, ela subia a Siló e via Hófni e Finéias.
profanos no serviço ao Senhor. Então, o que ela faz? Devolve o seu servo, pelo qual ela orou, ao Senhor, mas não só isso. Aqui não vemos só o princípio da oração, nós vemos o princípio da mordomia. Aquela linda, lindíssima passagem do capítulo 2, versos 18 a 21. Vamos ver para terminar. 2:18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. De novo você tem a palavra Naar no hebraico, que é traduzida na maioria das vezes como servo. Perante o Senhor, ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Agora veja aqui, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E de novo, de ano em ano, está vendo? A mesma expressão lá do capítulo 1. Vamos chamar isso aqui de túnica anual. Túnica anual. O menininho está crescendo. A mamãe está longe dele. Só vai vê-lo uma vez por ano. E ela está lá imaginando no seu coração qual é o tamanho daquele profeta. Qual é o tamanho daquele servo. Para que ela faça a túnica certa para equipá-lo para o seu serviço. Então, o coração de Ana aprendeu o princípio da mordomia. O princípio da mordomia é cuidar da coisa como se fosse dela, mas sabendo que não é dela, é de Deus. Então, o filho dela é filho dela no plano horizontal, mas, sobretudo, é filho de Deus, é um escravo de Deus, é um cooperador de Deus, é um filho de Deus. Enfim, tá vendo? O filho não é dela, o filho é de Deus. E ela tem que obedecer a Deus e ele tem que obedecer a Deus. Não é pro deleite dela, mas é de Deus. E aí, eu servir e colaborar com o filho, sim, mas segundo a vontade de Deus e não para o prazer dela. E aí, mamães, papais, será que nós somos assim? Grande maioria, e eu chuto 95%, não somos assim. Vamos ouvir e terminar. Irmãos, nós temos sido mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado? Não. Olha, irmão, se nós fosse falar sobre esse assunto aqui, mais uma hora. Mordomia. Tantos aspectos maravilhosos no serviço da casa de Deus. Provendo para outros. Auxiliando aqueles irmãos que têm carga definida e testemunhada pelo Espírito e pela Assembleia, para que possam servir em esferas maiores, com maior amplitude, auxiliando-os em todos os sentidos, inclusive financeiramente, inclusive. Então, aqui eu quero terminar, depois vocês veem no original, finalzinho, né? Semana que vem eu acho que meu coração está dizendo que nós vamos continuar com outro vídeo. É dizer o seguinte, todo trabalho nosso não é para o meu deleite, não é para os meus prazeres, não é para a minha vontade. Os recursos que Deus me deu, não são muitos, mas são bastante, eu não uso para viagens, para, enfim, fazer as minhas vontades, comprar um carro. Não. É para investir, para fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão, verdadeiro e produtivista, através da Academia Dynamis Engenharia Geotécnica e da nossa empresa, a Dynamis. Nós sabemos que tudo que acontece tem a mão de Deus, com um propósito que Deus tem para cada um. Então, as pessoas que trabalham conosco, elas, e os senhores que podem vir a trabalhar conosco, devem entender o seguinte, que dentro dessa vontade que você tenha de trabalhar conosco, dentro da pessoa que trabalha conosco, foi Deus que permitiu esse trabalho. E permitiu para quê? Para ela também treinar outros, ensinar outros, pregar o evangelho a outros. É esse o objetivo. Não é de ter
o prazer para si, mas sim dar prazer e alegria para Deus. E assim que eu encerro essa live. Por favor, compartilhe. No nosso canal YouTube tem horas e horas, centenas de horas, milhares, eu não contei, que você pode estudar. Nós temos na descrição do vídeo, sempre no primeiro link, é do grupo do WhatsApp, onde você pode vir agendar um workshop gratuito de tudo que nós falamos aqui, das mini aulas, dos mini treinamentos, das lives, da mentoria, venha participar das mentorias e dos workshops, é só agendar. Só o workshop é agendado a partir de um horário que a gente possa, é das 16 às 17, mas que a gente possa, naquele dia, estar presente para te orientar, responder perguntas e dúvidas sobre o nosso projeto. Vem conosco, estamos esperando você, queremos trabalhar junto. E trabalhar para o reino de Deus, fazendo engenharia civil e geotécnica, fazendo sondagem, coleta de amostras, ensaios e etc. Que tem lá no nosso site, né? Site da Dynamis, www.dynamis.com.br. Tchau, um beijo no coração. Muito obrigado.